Se me arriscasse a sair agora, refleti, procurando uma solução, que aconteceria? Podia ser discretamente seguido, uma hipótese nada improvável, ou, muito pior, a minha ausência podia ser aproveitada pelos dois homens para uma busca no quarto. Esta ótima ideia encheu-me de terror. Que podia eu fazer? Também não me resignava a ficar enclausurado entre aquelas quatro paredes. De repente, veio-me à mente a escada de salvação. Sim, disse para comigo, tentando animar-me, pode estar aí a solução. Liguei a televisão e, tentando não fazer barulho algum, abri lentamente a porta. O corredor estava deserto. Rapidamente, cheguei ao fundo, junto à saída de emergência. Ao contrário do que acontece na Espanha, os norte-americanos querem que estas portas permaneçam constantemente abertas. Ao olhar para fora, da plataforma metálica ou patamar que une a escada com o sexto andar, em que me encontrava, verifiquei que aquela saída dava diretamente para uma rua estreita e com pouco trânsito. Nas imediações não havia um único veículo. Aquilo me tranquilizou. Dali a poucos minutos, fechava novamente a porta do meu quarto e preparava-me para a fuga. O mais importante era não levantar suspeitas. E, assim, seguindo um metódico plano, telefonei para o saguão e solicitei um frugal almoço. A seguir, despi-me, enfiando-me no pijama. Marquei o número da recepção e, em tom lento e cansado, expliquei ao empregado de turno que estava muito cansado e deseja dormir. Por fim, e depois de insistir que não queria atender telefonema algum, pedi-lhe que me acordasse às 6:30 da tarde. Se, como suspeitava, os responsáveis do hotel tinham ordens para vigiar e comunicar as minhas entradas e saídas, esta podia ser uma boa cartada. 15 minutos depois um criado batia à porta. Empurrou o carrinho com a comida e, depois de lhe meter na mão uma bela gorjeta, anunciei-lhe que não me incomodasse ao voltar para levar a pequena mesa rolante. Eu mesmo a ponho no corredor quando acordar, disse eu. O homem pareceu concordar e desapareceu ao fundo do corredor, enquanto eu voltava a pendurar o letreiro não incomodar. Vesti-me em segundos, mordisquei um dos pãezinhos e peguei na bolsa das máquinas fotográficas, em cujo fundo tinha guardado os cilindros de cartão e a carta do major. No meu relógio faltava 15 para as 3. Depois de me certificar de que a porta do meu quarto estava perfeitamente fechada, guardei a chave. Como um fantasma, percorri os escassos 30 passos que me separavam da escada de salvação. Ao fechá-la atrás de mim, dediquei uns segundos a uma exaustiva exploração da rua e dos lances que tinha de descer. Tudo calmo. Sem perder um minuto, desci as escadas de salvação, tentando não fazer barulho. Chegado ao último patamar, detive-me. Não me cabia o coração no peito. Olhei à volta e, depois de verificar que o caminho estava livre, prossegui a minha descida, com excessivo otimismo. E faço esta observação porque, ao olhar para os últimos degraus, não parti a cabeça por pouco. Não contara com um pequeno grande obstáculo. A escada de salvação acabava a considerável altura do chão. Debrucei-me e compreendi, angustiado, que, se queria continuar a fuga tinha de saltar aqueles 2 ou 3 metros. A verdade é que nunca soube, com certeza, a que distância me encontrava do passeio. Tinha de atuar com rapidez. Ou voltava ao sexto andar ou me atirava. A minha posição no final daquela escada de incêndio era francamente comprometedora. Qualquer transeunte que passasse naquele instante poderia me descobrir. Engoli saliva e encostei a bolsa à barriga, rodeando-a com ambos os braços. Depois, num ato inconsciente, saltei. Apesar da flexão de pernas, o choque foi respeitável. Na minha ânsia de proteger o equipamento fotográfico, inclinei-me em excesso e rolei com quanto peso tenho pelo duro cimento. Poucas vezes me pus de pé com tanta rapidez. A minha única preocupação, verdade seja dita, era que alguém pudesse ter me visto saltar. Mas a sorte parecia estar ainda do meu lado. A viela continuava solitária. Limpei essa marra com 2 palmadas e saí assobiando em direção ao cruzamento que se adivinhava ao fundo.
Se tudo corresse como eu desejava, do outro lado do quarteirão e na direção oposta à que eu seguia, deveria estar ainda o carro do FBI. 20 minutos depois, quando no meu relógio eram quase 13h30, um táxi deixava-me no Memorial Drive, mesmo às portas do cemitério. Ainda que na minha rápida ida até Arlington eu não tivesse notado, apesar de olhar para trás frequentemente, que o temido carro azul me seguisse, nesta nova visita ao cemitério dos heróis norte-americanos, evitei a entrada pela porta principal. Caminhei pela Alameda de Schley. Passados 5 minutos, estava diante do balcão do Temporary Visitor Center. Sinceramente, enquanto explicava a uma das funcionárias que o meu objetivo era localizar o túmulo de um velho amigo, as minhas esperanças, à vista dos escassos dados que possuía, não eram muito sólidas. A mulher tomou nota do nome e apelidos, bem como o ano da possível morte, 1977, e, sem mais perguntas, como se aquela consulta fosse mais uma entre tantas, fez meia volta e dirigiu-se a um monitor, colocado à esquerda da sala. Vi-a carregar em teclas e, poucos segundos depois, no visor do terminal do computador surgiram uns sinais e umas palavras de cor verde que não consegui decifrar. Logo a seguir, a funcionária pegou num dos pequenos mapas que eu já conhecia e escreveu a vermelho o primeiro apelido e o nome do meu amigo e, na linha inferior, a negro e nos espaços destinados a grave, sepultura, e a seção, os números correspondentes a cada uma delas. Conhece o cemitério? Perguntou-me. Não muito. Bem, é fácil, acrescentou, em voz monótona. Nós estamos aqui, com um marcador vermelho, assinalou o Temporary Visitor Center e no seu prolongamento traçou uma linha por cima das alamedas de Elefante de Lincoln. Com uma precisão que me deixou estupefato, marcou um ponto na quadra 43, concluindo. Aqui encontrará a lápide. Se for a pé são 10 minutos. Muito obrigado. É possível que a jovem interpretasse aquele agradecimento e o meu amplo sorriso como um sentimento lógico ao poder localizar tão rapidamente o que procurava. Mas os meus tiros iam noutra direção, enquanto caminhava para o ponto indicado na planta, a minha excitação aumentava. O fato do computador e Arlington ter respondido afirmativamente, mostrando que ali, efetivamente, tinha sido sepultado o irmão do major, fizera-me vibrar de emoção, esquecendo momentaneamente os passados dissabores. No cruzamento da Alameda de Elefante com a Alameda de Lincoln parei. Se as indicações da funcionária não estavam erradas, devia encontrar-me a pouco mais de 300 metros da sepultura. Ao olhar novamente para o mapa, reparei noutro pormenor que precipitou a minha alegria. As coordenadas 44 e W confluíam matematicamente naquela zona da quadra 43. Isto esclarecia a primeira parte da quarta frase da mensagem do major. O irmão dorme em 44 W. A pequena caminho asfaltada levou-me até um relvado em que se alinhavam centenas de lápides brancas, com apenas meio metro de altura. Consultei o número da sepultura e, depois de várias voltas pela relva bem tratada, o nome e o apelido do também oficial da USAF surgiram diante de mim como um milagre. Como nos outros túmulos de Arlington, havia uma pequena luz dentro de um círculo, gravada na parte superior da lápide. Por baixo, a identidade do falecido, seu posto, do exército a que pertencerá e as datas do nascimento e da morte, respectivamente. E mais nada. Senti uma mistura de raiva e de tristeza. Aquele homem, tal como o meu velho amigo, o major, fora enterrado sem uma só referência à fascinante missão que levara a cabo em vida. E o pior é que o seu próprio país, pelo menos os serviços de espionagem, estava empenhado em que a referida viagem continuasse a ser classificada como secreta e confidencial. No horizonte, esfumado entre o verde, o amarelo e o vermelho das árvores do cemitério nacional, o branco monólito erigido à memória do primeiro presidente dos Estados Unidos apontava paradoxalmente o céu. Ajoelhei-me e jurei que lutaria até o fim. Nada nem ninguém me deteria ante o compromisso de difundir o legado daqueles homens. Pelas 4h30, depois de fotografar a lápide, e quando me dispunha a retirar-me, uma sombra fez que me sobressaltasse. Parte da inscrição tinha começado a escurecer. Levantei os olhos e reparei numa pequena árvore,
Uma nespereira. A sombra da nespereira, recordei a última parte da quarta frase da mensagem do Major, cobre-o pelo entardecer. Fiquei absorto, contemplando como a sombra daquela humilde companheira de solidão ia roubando a luz da pedra, segundo a segundo. Ao observar o relvado, dei conta de que aquela era a única árvore que crescia junto desta quadra da necrópole. Já não havia dúvida. A mensagem estava decifrada. Apanhei algumas das nésperas que tinham caído na relva e guardei-as na minha bolsa. Por último, cortei um pequeno ramo e coloquei-o junto da lápide. Pouco a pouco, com o sol descendo nas minhas costas, fui me afastando daquele lugar. Não voltei à frágil nespereira de folhas verdes e pequeninas que acompanha o herói norte-americano, mas ambos sabemos que, naquela tarde, parte do meu coração ficou em Arlington. No traçado original do meu plano de fuga, não tinha previsto nada que se parecesse que o regresso fosse precisamente pela porta principal do hotel. Penso agora, passado todo este tempo, que muito bem sabia eu que não tinha possibilidade de chegar à escada de salvação pela viela, e que, portanto, joguei tudo por tudo naquela desnecessária diligência no cemitério nacional de Arlington. Mas já não podia voltar atrás. Sou um homem que aceita riscos e que, além disso, gosta de os correr. O crepúsculo tinha começado a diluir as cores da grande cidade quando o táxi parou em frente da porta giratória do meu hotel. Enquanto pagava a corrida, respirei aliviado ao reconhecer na minha frente, a uma vintena de passos, o carro dos meus perseverantes guardas. Ou muito me enganava, ou eles julgavam-me dormindo que nem uma pedra.